Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar a segunda aula do curso de Eletrônica Básica. Então, a aula passada nós vimos a introdução à eletrônica e os componentes eletrônicos, e hoje a gente vai ver uma introdução a sistemas digitais. Esse seria o cronograma de hoje, né? Vamos ver sinais digitais, sistemas analógicos, sinais digitais, sistemas digitais e sistema de numeração binário, bem como os circuitos digitais. Começando pelos sinais analógicos, são sinais que assumem valores contínuos, quer dizer que tem valores em relação ao tempo de forma infinita, como a temperatura. Posso dizer, uma curva geralmente assim, temperatura, posso dizer que ele está com menos 7 graus, ou menos 7,0002 graus, tá? Ou mais 100 graus, por aí vai. Ele não tem, os valores que ele pode assumir são infinitos, tá? E a maioria dos valores que a gente encontra no dia a dia são do tipo analógico. Um exemplo de sistema analógico são circuitos, né, que vão processar um sinal analógico, transmitindo ou decodificando. Tá? Um exemplo é um microfone e um alto-falante. O microfone, a nossa voz, ela sai de forma analógica, né, formando ondas, pressão no ar, né, e o microfone vai captar e vai transferir esse sinal de forma analógica para um amplificador analógico, que vai amplificar esse sinal, certo? E de forma analógica reproduzir o som, tá? Agora já os sinais digitais são sinais que assumem um valor discreto, tá? Eles vão assumir um número de valores limitados, como no caso do circuito digital, ele vai assumir basicamente apenas dois valores, que é ligado e desligado, ou alto e baixo, tá? O 0 e 1, tá? Cada sinal digital, cada nível de voltagem vai corresponder a uma faixa de voltagem, né? Sinal lógico entre 0 e 1, tá? Abaixo de um valor vai estar 0, acima de um valor vai estar 1. No meio deles pode ter uma camada meio que indecifrável, que é usada exatamente para poder dar uma definição melhor entre o 0 e 1 na voltagem. Alguns exemplos de sistemas digitais são digitais que possuem circuitos eletrônicos que vão processar, armazenar, né, o sinal digital, os circuitos lógicos digitais, né? Por exemplo, o sistema de contagem. Faz conta que a gente tem aqui as bolinhas caindo, tá? Aqui. E um sensor que vai verificar, um sensor de luz, por exemplo, que verifica se passou algum objeto. Toda vez que passou um objeto, ele vai, sobe o sinal. Aí não está passando, aí passou outro objeto, sobe o sinal. Aí não passou, aí quando sobe outro objeto. Então, esse é um exemplo de um sistema digital. Aqui tem só um circuito, né, que vai ser um contador, aqui mostrando, né, a gente vai ver isso aqui para frente, que seria o clock, e aqui os sinais do contor no contor, tá? E o decodificador. Como os sistemas digitais não compreendem ele é basicamente ligado e desligado, um sistema ligado e desligado, então ele vai compreender basicamente uma numeração binária, que só existe dois algoritmos, 0 e 1, tá? A numeração binária é na base 2, e ele, como eu falei, ele sempre vai assumir o valor 0 e 1 dependendo da voltagem, tá? E
o que você já deve ter ouvido falar quando faça um agrupamento de... E o nome desse negócio é bit, tá? Um bit. O bit pode ser 0, o bit pode ser 1. E quando você faz um agrupamento de bits em 8, você diz que não seria um octeto, você diz que ele é um byte, tá? Um exemplo de um byte está aqui. 00010110, tá? E quando você diz, tem um byte, quer dizer que ele é um agrupamento de 8 bits. Então, se você está dizendo que seu computador, seu arquivo de foto está ocupando 3 bytes, então ele está ocupando 3 conjuntos desses. É muito pequeno, mas geralmente 3 megabytes, que seriam as unidades, né? Que seria mega, quilo, tá? Mega seria... por aí vai. Os sistemas analógicos digitais podem coexistir entre si, né? Como que acontece? Por exemplo, quando guardamos uma música no MP3 ou no drive de CD, esses dados dessa música é guardada de forma digital, tá? De forma digital. Então vai ter um conversor, um circuitozinho que ele vai converter essa numeração digital em analógica. E assim, com essa conversão, vai passar no amplificador e vai reproduzir o som de forma analógica. Aqui podemos ver o que seria uma onda digital. Seria uma onda do sinal, né, digital que vai ficar mudando, né, ou não, entre 0 e 1, tá? Entre ligado e desligado, né? Entre low e high, alto e baixo. E essa medição vai ser dividida em um certo tempo, tá? Para a gente poder diferenciar como foi que ele mudou. Tem um tempo de leitura, como fosse um tempo de leitura, esse espaço aqui, aí depois eu vejo de novo ele tá. Aqui, tá? Esses intervalos seria que a gente iria chamar de clock, tá? A onda digital periódica, ela se repete em um intervalo fixo, um período, tá? Aqui está mostrando que tem os pulsos e a borda da subida, quer dizer que ela vai ficar sempre se repetindo com o tempo. Ela sobe e desce. E isso aqui sempre acontece no mesmo intervalo de tempo, tá? E a não periódica é quando não tem essa métrica, tá? Você não consegue pegar, não tem como distinguir, não tem uma periodicidade. E o sinal de clock, né, o relógio que eu falei ali antes, ele vai determinar quantos eventos devem acontecer no hardware, né, a fim de eu saber para poder sincronizar. Ou seja, para poder pegar esse sinal de clock, é uma onda periódica, ele sempre vai ficar subindo e descendo, tá, no mesmo espaço de tempo, por isso é um relógio, né? E com isso eu consigo contar as mudanças que podem ocorrer no meu sinal de entrada, tá? Por exemplo, aqui, se vai vindo a onda aqui embaixo, é 10, pode subir e continuar subindo. Então com isso eu consigo saber que aqui no intervalo de clock, ele é medido do ponto de quando ele subiu até ele subir novamente, tá? Então, esse espaço aqui foi quando ele subiu, né? Até ele subir novamente, seria esse espaço aqui. Aí o próximo clock seria aqui, tá? Ele desceu, na verdade, né? Até subir novamente. Aí isso seria um clock. Então aqui, para você saber, vou mostrar. Usando a relação, né, onde eu tenho mais ondas, eu vou ter um clock. Aí eu consigo saber o que está acontecendo em cada onda naquele momento, tá? Onde vai ter a leitura. Então se aqui nesse espaço
o circuito só vai ter mudança quando passar um clock. Tá? Ele não, é como se ele tivesse, ele lê aqui e permanece. Aí quando chegar no próximo clock, é que ele lê de novo a entrada. Então, tá aqui. Se a entrada mudar aqui antes, né, não vai acontecer, porque ele só vai fazer a leitura quando chegar no próximo clock. Tá? No próximo pulso. Então, assim a gente consegue saber o que está acontecendo em cada entrada. Por exemplo, aqui na entrada A, no clock 1, tá ligado, né? Então tá 1. Aqui na entrada B está 0, na entrada C também está 0. Agora, já aqui no clock 6, como é que tá? Vamos chegar no clock 6, ó, a entrada A tá com 0, a entrada B tá com 1 e a entrada C também tá com 1. Tá ligado, tá desligado, ligado, ligado. Tá? Então, esse pulso de clock, ele vai ser quando ele vai fazer a leitura da entrada. Tá? Quando você vê lá, meu computador tem não sei quantos gigahertz de clock, isso aí quer dizer exatamente isso. Quantas vezes ele consegue, ele faz essa leitura por segundo, tá? Se tem 1 GHz, tem 1 MHz, tá? Tem 1000 vezes, 100 mil vezes, 1 milhão de vezes, tá? Que ele faz essa operação por segundo. Assim, como eu fazendo essa onda, eu consigo fazer a representação de bits, tá? Como é que eu vou transmitir um bit? Como é que eu vou dizer que... Como é que eu vou mandar um byte, né? Que são 8 bits. Então, eu vou ter que sincronizar, né? E essa sincronização é feita exatamente pelo clock, tá? E com isso eu consigo ler a onda e transformar ela na sequência de bits, como está mostrando aqui, essa sequência 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, tá? Com isso eu consegui ler essa onda, tá? Os sistemas digitais, né? É o que a gente está estudando, necessita, né, para poder construir um robôzinho ou qualquer outro robô. Tá? Ele é usado para construir computadores e produtos de hardware digital. Tá? Eles processam, armazenam e transmitem sinais digitais e eles são fabricados usando os transistores. Tá? Transistores são a chave que nem a gente viu, que faz o liga e desliga, né? E é controlado pela eletricidade. Você já deve ter ouvido falar que antigamente existiam os computadores aqueles computadores bem antigos, nos anos 40, 50, né? Que era de válvula, tudinho. Aquela válvula fazia exatamente o trabalho do transistor, de fazer o ligar e desligar. E assim que a gente vai ver um pouco mais pra frente, né? Como é que os computadores são feitos. Tudo é como é que ele funciona por baixo, né? Ele sempre funciona usando essa lógica de estar ligado ou desligado, tá? Por isso que é o sistema digital. Esses transistores, eles são encapsulados dentro de um circuito integrado, tá? Mas dentro do circuito integrado eu posso ter centenas, milhares de transistores dentro de apenas um. Por exemplo, um chip de computador, tá? E eles são implementados em um único encapsulamento, tá? E esse encapsulamento você vai ter acesso às entradas e saídas através dos pinos. O chip vai estar aqui dentro, né, que a gente está mostrando a figurinha, e os pinos que vão se conectar a esse chip, né? E aqui essa parte externa é só uma proteção. Visto essa introduçãozinha sobre os circuitos analógicos e digitais, agora a gente vai dar uma olhada um pouco na álgebra de Boolean, porta-lógicas, tá? E os circuitos lógicos. A álgebra booleana, né, relacionada com circuitos digitais, principalmente quem todo mundo já deve ter ouvido falar, né, a álgebra booleana, né, que é do verdadeiro e falso. Ele ajuda a definir, né, quais são as funções que vão embutir no circuito, né, para partir das entradas. Eu tenho um conjunto de entradas
quais vão poder alimentar, qual dessas entradas eu vou alimentar com ligado ou desligado, né? Para o circuito dar uma saída de forma desejada, tá? Isso a gente usa a lógica, né? Como cada posição pode ter um verdadeiro ou falso, né? Sim ou não, ou 0 ou 1. E as funções lógicas em eletrônica digital, né? São implementadas por meio de configurações de componentes eletrônicos, como os transistores, e que são chamadas de portas lógicas ou, em inglês, gates, tá? Eles vão processar, né, essa entrada binária, né, 0, 1, e devolver uma saída binária. Lá no circuito elementar, né, lógico, assemelha-se então à caixa preta. O circuito vai ser como se fosse uma caixa preta, lá dentro vai estar os transistores tudinho, mas você vai saber as portas que eu vou ter de entrada e o que é que eu vou ter e o que eu quero obter de saída. Tá? Aí essas operações básicas usadas para poder fazer o comportamento do circuito são as portas lógicas básicas, que são a porta I, ou AND, a porta O, ou OR, e a porta NAND, o NOT, que é uma inversora. Tá? Existem também as portas que são complexas, né, que são feitas da combinação dessas portas básicas, que são o NAND, o NOR, o SHOR e o XNOR. Tá? Aqui a figurinha só está mostrando, né, um circuito básico, onde que aqui eu teria uma lâmpada, né, que nesse caso aqui está desligada, como vemos aqui o circuito está aberto, e quando fechar o circuito a lâmpadazinha acende. A primeira porta lógica que a gente vai ver vai ser a porta não, tá? O NOT, que é o que? Que é a partir do sinal de entrada, o sinal de entrada ali pode ser 0, 1, ele vai dar o sinal contrário à entrada. Tá? Como assim? Se eu tenho um sinal aqui que está ligado, sinal 1, tá? Ele vai aqui, rapidamente, aqui é a simbologia o símbolo da porta lógica não, tá? Então se eu entro um sinal, aí eu entro na porta lógica não aqui, tá? Então se eu entrar 1, quando chegar aqui ele vai estar 0, isso quer dizer que vai estar sem sinal. E se for ao contrário, se aqui tiver 0, então quer dizer que aqui vai estar 1. Aqui não tenho corrente e aqui no final eu vou ter corrente, tá? Aqui é uma representação do circuito, né? Isso quer dizer o quê? A representação algébrica, aqui o A quer dizer qual que vai ser o sinal A. Pode ser qualquer letra aqui, mas o sinal pode ser 0 ou 1. O que vocês têm que se atentar é essa barrinha em cima. Essa barrinha em cima quer dizer que ele vai inverter a condição atual dessa entrada. Então, se for 0, ele vai ficar 1. Tá? Ele vai inverter. Se A for igual a 0, então o A barrado é igual a 1. E ao contrário, né? E a tabela verdade. A tabela verdade é o que vai mostrar a representação do circuito, da entrada, né? Passando por esse dado componente, né? No caso aqui não. Então se eu tenho uma entrada A aqui e uma saída S, então quer dizer o quê? Quer dizer que se o sinal for 0, a saída é 1. Se o sinal for 1, quer dizer que a saída é 0, tá? E aqui, por fim, é o diagrama de tempo, aquele que a gente viu. Então, aqui, ó, os pontilhados aqui está dividindo o clock, né? Então, quer dizer o quê? Que nesse intervalo de clock, que é o A está 1, aqui a saída é S, tá? X aqui nós vamos botar S. Então, a saída vai ser 0. Aqui, a entrada é 0, quer dizer o quê? Que a saída vai ser 1, e assim por diante. 1, 0 e assim por diante. Esse circuito lógico, né? Essa porta lógica, ele também é implementado em hardware. Você pode chegar e comprar numa loja, né? E também vocês vão usar ele no Tinkercad.
Um circuito, um desses circuitos é da família dessa TTL 7400, tá? No específico, esse 7404 é um CI, tá? Um circuito integrado, que ele, dentro dele, ele possui 6 portas lógicas de negação, né? Não, tá? Aqui está o desenho do CI. Ele tem 14 perninhas, pode ver aqui, ele é numerada, tá? 1, 2, 3, aqui ó, uma seta embaixo, aí você faz o ciclo, né? Voltando para cá, 8 até 14. Tá? Cada perninha dessa vai ter um significado. Note que a perna 14 é para você ligar ela, seria o positivo, tá? E a perna 7 é o negativo, para poder você ativar o circuito. As outras pernas fazem parte das portas lógicas, como está desenhado aqui. Aqui ó, são 6 portas lógicas dentro desse único circuito. Então, deixa eu marcar aqui. Aqui ó, a porta, os pinos 1 e 2, eles fazem uma porta lógica não. Isso quer dizer o quê? Que aqui ó, eu dando uma entrada, um sinal de entrada aqui na porta 1, o sinal de saída aqui na porta 2, que vai estar no seu dispositivo, vai vir invertida. E a mesma coisa aqui, ó, a porta 3 eu entro no sinal, e a porta 4 eu saio invertida, e assim por diante. Entro na 4, saio a 6, tá? Aqui ó, entro na 8, saio a 9, e assim por diante. Agora vamos ver a porta lógica Ender, tá? O I. Elas podem possuir duas ou mais, para funcionar ela tem que possuir 2 ou mais entradas, tá? E uma saída. Essa Ender é da função booleana I também, né? E como é que ela funciona? Essa função booleana I, isso quer dizer que para uma coisa ser verdadeira, tudo tem que ser verdadeiro, tá? Então, no caso aqui está o símbolo da porta Ender, né? Deixa eu parar aqui o símbolo da porta Ender. Aqui está o circuito, a representação do circuito, com 2 entradas, né? Como se tivesse 2 chavezinhas em serial, tá? Aqui ó, tem a porta A, a porta B, e uma saída S. Aqui eu tenho a porta A, a porta B e aqui como se fosse a saída S, tá? Então, como eu disse, com a porta lógica e a expansão booleana ser verdadeiro, tudo tem que ser verdadeiro. Então, como é que eu faço? Se eu entro aqui 0 e aqui 1, então sai 0, aqui pela tabela verdade. Se eu entro 0 e 0, sai 0. Se eu entro 0 e 1, sai 0. Se eu entro 1 e 0, sai 0, mas se eu entro 1 e 1, sai 1. Isso a gente pode observar aqui bem no circuito. Como é serial, são 2 chaves. Se você liga a energia aqui no A, para poder a energia, a luz aqui acender, essa luz acender, eu tenho que ligar todas as chaves no caminho. Então, se eu ligar o A e se ligar o B, então a luz acende. Mas, se apenas um dos dois estiver ligado, a luz não vai acender. Essa seria a porta lógica I. Aqui a representação do diagrama é de tempo, né? Então ele só vai acender quando os dois for 1. Onde que tem os dois for 1? Aqui no clock 1, no time 1 e aqui no time 3. Já o CI, né, como componente, né, de uma porta lógica, a gente pode usar ou demonstrar o CI TTL 7408, tá? E ele possui, é da mesma família do outro, né? E possui 4 portas lógicas. Podemos ver aqui, né? Como o outro, a porta 7 e a porta 14 é para energizar, né? A 14 é o positivo e o 7 é a terra. E aqui está o desenho esquemático de cada porta lógica que esse CI possui. Aqui, ó, a primeira porta lógica, né? Tá aqui. Então, como eu falei, aqui nesse caso,
eu tenho uma porta lógica de 2 entradas, então eu vou ter que dar uma entrada aqui no 1, no 2 e vou sair pelo 3. E aqui eu tenho a mesma coisa, eu tenho 4 e o 5 e eu tenho a resposta no 6, tá? Mas como eu disse aqui na frente, ele pode possuir uma ou mais entradas. Mas se ele possui uma ou mais, preciso conferir se 3 entradas são iguais, não são 2. Como é que eu faço isso nesse circuito? Aí você vai ter que concatenar. Como? Você vai pegar, desenhar um porta-NAND, né, de 2, e a saída dessa porta-NAND eu botar como entrada na próxima porta-NAND aqui, e a outro fiozinho aqui. Então eu consigo ter a porta, uma entrada A, uma entrada B, uma entrada C, e aqui ao final eu vou ter uma saída S, que vai ser uma porta lógica AND de 3 entradas, e você pode sair aumentando para quantas forem necessárias. Então, se eu precisar de 3 entradas e tiver apenas esse circuito, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a entrada A, por exemplo, eu entro aqui, a entrada B, eu entro no 2, aí eu pego a saída dessa primeira porta lógica aqui, que é 3, conecto por exemplo, na entrada 4 da próxima porta lógica. E aqui eu entro o fiozinho C, e por fim eu vou ter o sinal S aqui, de 3 portas lógicas. Tranquilo? Agora vamos ver a porta lógica OR, tá? A OR, pela booleana, quer dizer o quê? Que tanto faz, se eu tiver um positivo, a resposta é positiva, tá? Ele só vai ser negativo se a resposta for, se todas as entradas forem 0, né? Todas as entradas forem falsas. Aqui é a representação, o desenho dele, tá? E aqui a representação do circuito. Ele como se fosse 2 chaves em paralelo, tá? Aqui eu tenho uma chave e aqui eu tenho outra chave. Então, aqui eu tenho uma luzinha para acender. Então, se eu fechar essa chave aqui, a luzinha acende porque ele fechou o circuito, tá? Se eu fechar essa chave de baixo, a luzinha acende porque fechou o circuito. Então, a luz só vai estar apagada quando ambas as chaves estiverem desligadas. Aqui está a tabela verdade, ó, ambas desligadas, então a saída é 0. Apenas se tiver uma ou mais ligada, a saída é 1. Aqui está o diagrama de tempo. Então, se eu tiver 1 em qualquer uma das entradas, então a saída vai ser 1, tá? Observando sempre o clock, certo? Aqui está o CI, que pode ser utilizado, né, para fazer uma lógica com porta lógica OR, que é o 7432, né? Ele também possui 4 portas lógicas do tipo OR, tá? O pino 14 positivo, 7 negativo, e aqui a implementação das portas lógicas. Aqui, no caso aqui tem 4. Então, entrou o sinal aqui na 1, sinal na 2, o A, B, e eu tenho a resposta aqui, o S. Vai ser o sinal de saída. Da mesma forma, se eu precisar ter uma porta lógica com mais de 2 entradas, eu posso fazer o quê? Eu posso concatenar, né, a saída de uma porta lógica com a outra e botar a outra entrada aqui, o C. E no final eu vou ter a saída S de uma porta lógica de 3 entradas, A, B e C. Agora vamos dar uma olhada nas portas lógicas um pouco mais complexas, que seria a combinação dessas portas lógicas. A porta lógica é um não I. Isso quer dizer o quê? Ele vai ter a porta lógica, a concatenação da porta I e a porta não. Então, ele vai inverter
a saída dessa porta I, tá? Aqui a simbologia, quando você bota uma bolinha aqui na frente, esqueci de falar no começo, quer dizer que estou negando o sinal, tá? Então, quer dizer o quê? Que vai ser totalmente invertido. No I, ele só é verdadeiro quando ambos for verdadeiro. E o resto é falso, né? Aqui é invertido, então, como pode ver aqui na tabela verdade, é o contrário. Ele só vai ser falso quando ambos for verdadeiro. O resto é verdadeiro. Aqui o diagrama de tempo, tá? Ele vai dar tudo ligado, né? Tudo verdadeiro quando tiver pelo menos um verdadeiro. Aqui é um circuito, né? O CI, né? Que é o TL7400, né? Ele também possui 4 portas lógicas, NAND, e a mesma ideia: positivo, negativo, entrada e saída, tá? Da mesma forma, você pode concatenar uma a outra. Já a porta lógica NO, que é o não U, né, é exatamente a mesma coisa, a porta U sendo invertida. Aqui é a simbologia, né, da porta NO, tá? Então, vendo na tabela verdade, a porta U, ela é verdadeira. Se tivesse uma verdadeira, tudo era verdadeiro, né? Se tivesse um, a sinal de saída seria 1. E aqui ao contrário, né? Se eu tiver pelo menos um, vai sair tudo falso, né? Tudo zero. Se eu tiver, só vai sair com sinal positivo, verdadeiro, quando ambos forem falso. Aqui o diagrama de tempo. Então, a gente vendo pelo clock aqui, né? Onde é que vai ser, em único lugar que vai ser verdadeiro, vai ser onde ambos estiverem falso. Por exemplo, aqui. Então sai o sinal verdadeiro. Aqui, falso. Então sai o sinal verdadeiro. O CI utilizado para uma porta lógica NO é o TL7402, né? Ele também possui 4 portas lógicas e é a mesma ideia, tá? Já a porta lógica SHOR, ela é composta por 2 ends, um OR, e com as entradas, com a entrada negada aqui e invertida aqui, né? E a B, ela entra invertida em um e normal na outra. Ele sai e sai pela U. É uma porta que ela é muito usada na computação, né? Para uma característica muito única que ela tem, né? Usada para criptografia de dados e fazer cálculos, né? Fazer operações binárias. Por quê? A característica dela na tabela verdade se dá como? Se dá que para o sinal C1 só vai acontecer quando um número ímpar de entradas for verdadeiro. Aqui, o número ímpar de entrada for verdadeiro, for igual a 1, então a saída é 1, é sempre 1. O resto é 0, tá? Então, se eu aumentasse a tabela, fosse para 3 entradas, tá? A tabela ia crescer mais, mas vamos botar só um exemplo aqui. Deixa eu ver isso aqui e aqui. Então, aqui o número de entradas verdadeiras na primeira linha está 0, 0, então vai continuar 0. Aqui, o número de entradas verdadeiras são quantos? São 1, 2, é um número par. Então, aqui não vai ser 1, vai ser, ia mudar para 0. Já nessa aqui, ia continuar a mesma coisa, porque 0, 1, 0, o número de entradas verdadeiras é 1, então continua 1.
aqui o diagrama de tempo. E a porta lógica que implementa ela é um ATTL 7486, tá? Com as mesmas características das portas anteriores, né? Positivo, negativo e as entradas, tá? Aqui só o desenhozinho do CI. Já a última porta, a porta não show, tá? Ou não ou exclusivo. Ela também é uma porta bem específica, tá? Ela é composta aqui com dois endes e um ou. Primeiro end com negativo aqui, né? Com a entrada invertida, e o segundo com a entrada normal e a saída deles conectada a um ou. Com essa porta eu consigo saber o que? Como mostra a tabela verdade, a saída, né? O sinal só vai ser positivo quando as entradas foram iguais. Então, se a entrada for 0, 0, a saída do sinal vai ser 1. Se for 0, 1, sai desligado, né, negativo. 1, 0 também sai desligado. E se for 1, que é igual, então eu saio um sinal positivo. Aqui a gente pode ver a comparação das portas no diagrama de tempo, né? Aqui, o primeiro clock, eu tenho aqui o 1 e o 0. Então, número, no caso do show, número do ímpar, então aqui fica 1. E do XNOR, né, o NSHOR é 0, porque ele só vai ser 1 quando ambos forem iguais. Por exemplo, aqui, esse clock aqui. Ambos são 0, então o XNOR vai ser 1. Tá? E aqui, ambos são 1, o XNOR também vai ser 1. Certo, pessoal? Sobre eletrônica é isso. Até mais.